Olá, alunos do 7º ano. Então, hoje iniciamos o Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Você vai pegar seu material e, então, fazer algumas anotações. Nós temos aqui a semana 1 e o nosso conteúdo relacionado é recursos de linguagem. Nós estamos aqui na página 2. Coloque também a data que você está realizando essa atividade. Número 1, leia o texto a seguir. Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Centenas de palestinos fizeram fila nos correios da faixa de Gaza para receber a quantia atribuída a cada família, cerca de 100 dólares. Então, nós temos aqui uma notícia que está disponível no site G1. Letra A. Marque um X para as características do gênero notícia. A estrutura do gênero traz o título, o slide e o corpo da notícia. A notícia é um texto de cunho informativo, podendo trazer aspectos descritivos e narrativos. A circulação desse tipo de texto acontece somente em revistas e jornais. E última, a linguagem da notícia é formal, clara e objetiva. Para relembrarmos essas questões, eu vou passar um vídeo para vocês. Este vídeo ele está disponível no YouTube, você pode procurar o gênero notícia, língua portuguesa 6º ano, ensino fundamental, e nesse caso está no canal Futura. Então aqui, vou colocar um trecho. Percebe que quando começa um telejornal e vem aquelas manchetes, vem aqueles títulos das informações do dia, muitas vezes essas informações estão utilizando os verbos no presente. Quando eu digo, por exemplo, governador assina decreto, população se manifesta contra tal atitude, os verbos estão no presente, mas se referindo a acontecimentos que já ocorreram no passado. Essa aproximação linguística é necessária para aproximar o fato de você, tornar essa relação muito mais próxima. Isso é bem interessante. Lembra disso na hora que você for construir um título. Você não vai colocar o governo realizou. Não, o governo realiza. Aproxime no título, faça essa aproximação. E uma distinção importante que a gente tem que fazer quando a gente está falando de um gênero textual como a notícia, que muita gente confunde, é dizer que o jornal e a revista, por exemplo, são gêneros. Não, o jornal e a revista são suportes, são meios que transmitem outros gêneros. Dentro de um jornal você vai encontrar notícia, reportagem, tirinha, editorial, muitos gêneros textuais. Então, um jornal não é um gênero, não é uma construção textual. Um jornal é um suporte, é um meio de comunicação por meio do qual há a transmissão de diferentes gêneros. O mais importante deles, por ocupar a maior parte das páginas, é a notícia, porque o fato é o cerne do jornalismo, né? Mas a notícia não é o único, hein? Lembra disso. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo de um pequeno trecho de uma notícia. Escolas brasileiras ganham prêmio no exterior. Isso aqui é o que a gente chama de título, que é a primeira parte, é o que chama a sua atenção num jornal, na capa de uma revista, no início de um telejornal. Muitas vezes, naquela notícia na internet, você só vai clicar nela por conta do título. Pode ser que você nem se interesse muito naquela temática, mas o título ele é tão interessante, ele é tão criativo, ele capta tão bem a essência daquele fato que você clica e quer mergulhar. Cuidado para não ser leitor só de títulos, hein, galera? De clicar ali, ver só o comecinho e largar. Não, é importante ler a notícia inteira. Ler o que a gente chama do corpo da notícia, que eu vou explicar o que é já já. Não seja uma geração que leia só links, que leia só os títulos, porque você vai perder a essência informativa do gênero notícia, que é tentar narrar um fato da maneira mais aprofundada possível. Esse título está com o verbo no presente. Escolas brasileiras ganham um prêmio no exterior. É claro que essas escolas já ganharam o prêmio, porque o jornal não tem como acompanhar o que está acontecendo ao mesmo tempo do que está sendo narrado. Outro elemento fundamental da notícia é o subtítulo. Ele vem logo depois do título, uma pequena frase que já apresenta um resumo um pouco mais aprofundado do que o título. O subtítulo não pode apresentar a mesma informação do título, porque senão seria uma redundância. É necessário começar o aprofundamento nesse fato, chamar a atenção para algumas informações que serão lidas e serão destacadas ao longo do texto. Nesse caso aqui nós temos as instituições contempladas receberam uma premiação em dinheiro, ou seja, eu já deixei um pouco mais claro que não foi qualquer prêmio,
Já deixei um pouco mais claro que foram algumas instituições e já marquei o tempo por meio do verbo receberam. No subtítulo e no corpo da notícia, aí sim a gente já começa a marcar que o fato já aconteceu por meio tanto do verbo quanto de outras expressões de tempo, de lugar, que vão contextualizar a notícia. Logo depois vem o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, onde são apresentadas as principais informações. Tem gente que só lê o primeiro parágrafo de uma notícia, porque ele, de fato, ele tem que ser bem completo para garantir as principais informações. O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como e por que isso aconteceu. A sua notícia tem que apresentar tudo isso de uma forma muito rápida, muito direta, porque isso vai definir a continuidade da leitura do seu texto. Isso é muito importante em gêneros que tratam de fatos. O fato é o principal. Como, onde, quando, como, quando aconteceu, por que aconteceu. Não esquece de responder essas perguntinhas básicas que fazem parte da estrutura do gênero notícia, ok? Então, dessa forma, você observou algumas questões aí pertinentes sobre a notícia. Não esqueça de ler também aqui falando, né, sobre essas questões. Olha, o gênero narrativo e informativo, né, é o que predomina, relata aí um fato. Trata-se aí, né, de assuntos que vão ser vinculados em um domínio jornalístico. Linguagem formal, que é essa linguagem, né, que nós utilizamos na gramática, né, então é a norma culta. Em terceira pessoa, que nós utilizamos, né, os verbos conjugados a partir do ele e do eles, ou de ela e elas. Uma objetividade, uma clareza e uma imparcialidade, quer dizer, ele não dá uma opinião, né, o autor do texto. E aqui, né, vem falando também sobre as questões do título, né, são questões que você vai responder aí a partir dessas ideias. Voltamos aqui no material, né, espero que você tenha entendido para responder então a letra A, né, a questão A. Letra B, qual foi o tempo verbal empregado na notícia? No caso, você observou lá falando sobre o verbo no presente e também o verbo no pretérito. Em qual momento utiliza-se o presente? E o pretérito? Você vai responder e pode justificar a partir dos verbos. Letra C, que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? Na videoaula que você assistiu, você teve a capacidade de notar essa questão. Se for necessário, volte aqui o vídeo e observe. Questão número 2. Leia o texto a seguir e responda. Texto 1. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Venezuelanos foram agredidos na cidade de Pacaraima, fronteira de Roraima com a Venezuela, na manhã deste sábado, dia 18. Centenas de pessoas foram expulsas de suas tendas após um grupo atirar pedras e até bombas caseiras contra os refugiados. Segundo informações obtidas pela TV Imperial, afiliada da Record TV, em Roraima, tudo começou quando um comerciante foi agredido supostamente por venezuelanos em um assalto na tarde de sexta-feira, dia 17. Moradores, ouvidos pela TV Imperial, contaram que eles organizaram uma manifestação contra os venezuelanos. Durante o ato, que começou pacífico, algumas pessoas se revoltaram e expulsaram os refugiados que moravam em tendas nas ruas de Pacaraima. Objetos pessoais dos venezuelanos também foram destruídos pelos brasileiros. Nós temos aqui o texto 2, vamos na leitura. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Grupos de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado na cidade de Pacaraima. Conflito, começou após comerciante ter sido assaltado, supostamente por venezuelanos. Grupos de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram neste sábado, dia 18/8, venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país vizinho. Tendas dos imigrantes que haviam sido montadas pela cidade foram queimadas. Segundo a Força Tarefa Logística Humanitária para Roraima, composta pelas Forças Armadas e integrada por organismos internacionais, organizações não governamentais e entidades civis,
O conflito começou após um protesto organizado por moradores da cidade. A manifestação foi convocada em resposta a um assalto sofrido por um comerciante brasileiro de 55 anos, que supostamente foi cometido por um grupo de venezuelanos na véspera. Um comerciante teve R$ 23.000 roubados e foi agredido. Ele está internado em um hospital da cidade. Então aqui nós temos duas notícias e nós temos aqui a letra A. Qual o fato noticiado no texto 1? Então você vai observar, né, principalmente essas questões que nós falamos aí inicialmente sobre a notícia, né, o título, subtítulo, aqui o primeiro parágrafo. Letra B, qual o fato, né, noticiado no texto 2? A mesma questão. Então vocês vão observar o título e o primeiro parágrafo, tá? Respostas completas. Letra C, o que diferencia os dois textos? Você acha que tem algum aqui que está mais completo, que traz mais informações? Que informações são essas? Né? Você pode observar aqui algumas questões pertinentes, né, no texto 2. Que tal colocar um trecho do texto? Letra D. A partir da leitura das duas notícias, quais das fontes lhe transmitiu mais confiabilidade? Qual você acreditou mais, que você acha que está mais completo? O texto 1 ou o texto 2? E aí você vai responder por quê. Se você quiser também grifar algumas partes do texto, né, fica aí à vontade, porque vai ficar interessante. Questão número 3, leia o texto abaixo e responda. Nuvem de gafanhotos. Governo declara emergência fitossanitária. A emergência tem prazo de 1 ano e atinge 2 estados do sul. Por Agência Brasil, publicado às 8h38 de 25/6/2020 e atualizado às 8h38 de 25/6/2020. Brasília. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido ao risco de surto da praga Xistocerca cancellata nas áreas produtoras dos dois estados. A portaria, com a medida, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 25. O estado de emergência tem por objetivo permitir a implementação de plano de supressão da praga e a adoção de medidas emergenciais. De acordo com o Ministério, a emergência fitossanitária é por um prazo de 1 ano. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades do setor agropecuário e dos produtores rurais é o dano que os insetos possam causar às lavouras e pastagens se houver infestação. Então, letra A, onde e quando aconteceu o fato noticiado? Então, você vai observar aqui, nós temos o primeiro parágrafo, que traz aí algumas informações pertinentes. Na letra B, onde e quando a notícia foi publicada. Então, aqui, no início do nosso texto, nós temos também algumas questões que você pode colocar na sua resposta. O que motivou a declaração de estado de emergência nos estados citados na notícia? Então, você também vai observar o primeiro parágrafo. Se você achar alguma outra questão pertinente no corpo do texto, também pode colocar. Continuando, letra D. Aqui, outro texto, o autor recorreu para fomentar, quer dizer, acrescentar questões pertinentes à notícia. Você vai observar aqui no primeiro parágrafo, nós temos algumas questões pertinentes, não é? E aí você vai colocar aí. Nós vamos seguir aí, número 4, compare o texto da atividade anterior com o texto abaixo e responda as questões. Preocupado com a nuvem de gafanhotos? Muito, porque eles podem atacar lavouras e com o tanto de agrotóxico que é usado neste país. Letra A. O que os dois textos têm em comum? Será que fala sobre o mesmo assunto? Qual é esse assunto? Aí você pode descrever essas questões. Letra B. A preocupação de Armandinho e as das autoridades no texto anterior é a mesma. Que preocupação seria essa? Então, aqui você vai colocar essa preocupação e também vai buscar justificar. Aqui eu vou grifar, não é, que essa parte da tirinha traz uma informação importante. Então, é uma questão para você pensar, tá
certo? Então nós vamos finalizando aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado. Uma boa semana e um grande abraço.